Eu quero ler um versículo apenas com vocês, de um texto que está no meu coração. Na verdade, eu não sei exatamente o que eu vou falar. De verdade, não sei. Mas eu quero ler um versículo apenas que está dentro do meu coração. Que está no Salmos de número 29. O versículo 10. Eu vou ler o 11 também, porque o 11 completa ele. Encontraram aí? Salmos 29, 10 e 11. Diz assim: o Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. A gente pode voltar a ler esse texto? O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Você sabe que os salmos, todos eles eram músicas, né? A gente não sabe a melodia dessa canção, mas a gente sabe a letra. Bem diferente do que disse recentemente um cantor gospel famoso, num dos seus devaneios, porque ele tem tido assim, vários devaneios, num dos seus devaneios ele disse que a música ela é perpétua, que a música fica, e que a música é tão importante, que você não lembra a mensagem que você ouviu há 10 anos atrás, mas você guarda as músicas de 10 anos atrás. Que você não lembra qual foi a pregação que alcançou teu coração, mas você lembra da música Let It Be, por exemplo, ele cantou Let It Be. E para dizer que a música, ela por si só, ela é um fim. Oi? Eterna. E eterniza. Por isso que ele ia para o mundo cantar. Mas o que ele não sabe? Ele não sabe, na verdade, é que o que fica não é a música, é a palavra. Está escrito. O céu passa, a terra passa, mas a palavra permanece. A palavra, a mensagem, ela supera o instrumento, inclusive. Um homem ele pode pregar uma mensagem e depois ele desacreditar da mensagem que ele pregou, mas a mensagem fica. Como é que você sabe que uma palavra tocou a tua vida? Você sabe que a palavra entrou em você não porque você lembra da mensagem. Talvez você não lembre. Mas o que faz você ter certeza de que a palavra viva entrou em você é só você olhar para a tua vida. Tudo que você mudou desde o dia que você se converteu até aqui foi a palavra que entrou e operou em você. Você não precisa lembrar nem o versículo e nem o capítulo que o irmão citou na mensagem. Mas se a palavra entrou, você mudou. Você é outra pessoa. Porque a palavra, ela é espírito e vida. Ela é pneuma e vida. Jesus não disse que a gente ia recordar o texto inteiro. Mas ele disse que essa palavra é espírito, ela entra em nós, é pneuma e vida. A palavra é vida. Então toda a vida que você alcançou até aqui, se você disser assim, olha, eu era cego, agora eu vejo. Minha vida era de um jeito, agora eu sou desse jeito. Eu vou dizer para você, isso foi resultado da palavra de Deus na tua vida. A palavra lava, disse Paulo aos Efésios, que a palavra vai lavando. Você, quando se converteu, você tinha uma mente mundana. Você pensava como o mundo. Se a tua mente mudou hoje, você já não pensa mais como o mundo, significa que a palavra te lavou. A palavra te limpou. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Quando Deus fala, você sabe o teu agora.
mas ela também é luz para os nossos caminhos. Quando Deus fala, você sabe o teu amanhã. Você pode caminhar com segurança. Você anda com segurança. Então, o devaneio do cantor, ele ignora que a palavra que você guarda não é simplesmente um texto, porque também o texto fica em algum momento. Existem versículos que estão encarnados em você. Você nunca mais esquece. Eu estava ouvindo aqui o testemunho do bebê, do Peter, né? E eu lembrei quando eu, novo convertido, comecei a ler a Bíblia e encontrei no Salmo 113 que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E aí Denise esperando o bebê também, antes dessa guerra, né? Você sabe que a mulher, quando espera um filho, ela acumula também tensões e acumula muitas vezes medos, feridas, traumas, por quê? Porque ela cansa de buscar o exame e negativo. Ela tem até medo de fazer exame. Ela não quer mais fazer exame. Porque ela teme fazer mais um exame e chegar lá e encontrar um negativo lá. Mas Deus faz com que a mulher estéril viva em família. Você diz amém? E foi muito tremendo. Eu lembro que eu li e depois eu esqueci. Eu não lembrava mais onde estava. Novo convertido lendo a Bíblia. Eu sabia que era um salmo. Falei, Denise, é um salmo. E eu botei Denise sentadinha assim à mesa. E eu comecei a ler a Bíblia com ela. E ela foi dormindo, coitada. Eu sabia que estava em algum lugar que eu li naquele dia ou naquela semana. Eu falei, não, Denise, eu tenho certeza. Quem abre, quem faz com que a mulher estéril viva em família é Deus. Está escrito. E aí, foi aquilo, né? Quando eu achei, Denise já estava mais para lá do que para cá. Estava em Nárnia já. Ela tinha atravessado a porta do armário. Estava do outro lado. E eu falei, achei. Aí ela veio. Aí eu abri o texto, nós lemos o texto. E aí, pela primeira vez, nós oramos juntos. Eu lembro que Denise se ajoelhou do lado da cama, eu do outro, a gente orou junto para que Deus pudesse nos dar. Primeira filha, Débora, que você já conhece. Depois Daniel. Mas a fidelidade do Senhor. A palavra supera o instrumento, a palavra fica. Amém? Por exemplo, esse versículo eu guardei para sempre. Ele foi rema na minha vida. Mas todas as mensagens que me lavaram, eu não me lembro. Toda palavra que entrou na minha vida, eu não me lembro o versículo. Como que você me lembra? Eu não me lembro. Eu sei que algumas mensagens que eu ouvi foram assim, divisores de água na minha vida. Eu, a partir daquele momento, eu comecei a pensar diferente. E quando você pensa diferente, a metanoia, você está arrependido, você crê, você proclama diferente. Nós somos transformados, disse Paulo aos Romanos, pela renovação do nosso entendimento. E o que faz a renovação do nosso entendimento? Essa palavra, essa vontade de Deus que nós encarnamos. Você diz amém ou não? Então, tudo que Deus já falou contigo, que você encarnou, produziu algo tremendo na tua vida. Produziu mudanças, vitórias, triunfos. Talvez você não lembre a mensagem inteira. Não é como uma música, não é como Let It Be, cantar Let It Be, acabou. Mas, se você quer saber o resultado da palavra, olhe para a tua vida. E quanto mais você encarna a palavra, mais diferente você se torna. Agora, também é possível que alguém está há vários anos aí caminhando e não mudou nada. Eu vou te falar, você é apenas um ouvinte da palavra, você não encarna ela. Você não pratica. Daí tua vida segue sendo a mesma. Mas se em algum momento você encarnou, você praticou algo que você ouviu do Senhor, essa palavra se tornou vida em você. Ela entrou em você, ela faz parte da tua vida agora, essa palavra. E a música passa. Como é que a gente sabe disso? Porque os salmos eram músicas. O Salmo 29 provavelmente deve ser uma canção nova. O Asaf fez uma versão diferente para o Salmo 29. Quem se lembra? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cetros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano.
Fizeram várias versões para o Salmo 29. Mas a mensagem ela está acima do instrumento. Você quer ver uma prova contundente do que eu estou falando? Para você entender. Você se lembra o ministério de João Batista, né? Como ele proclamou Jesus, apresentou Jesus, falou de Jesus. João Batista foi o último profeta, literalmente, do Velho Testamento, que viu Jesus, batizou Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza eu batizo com água, mas ele batizará com Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. João Batista falou tudo isso. Falou ou não falou? Amém ou não? Mais um dia preso, na angústia, na tribulação, ele chamou os discípulos lá e falou: olha, vai lá até ele e pergunta se ele é ele mesmo, o que tinha que vir, ou é um outro, virá um outro depois dele. Talvez você diz: cara, como é que pode? Um profeta de Deus, ele falou tudo sobre Jesus. Agora não sabe se é ele mesmo, se tem que vir outro. Jesus deu testemunho de João Batista, disse que nenhum homem nascido de mulher era maior do que João Batista até aquele momento. Ele foi cheio de Espírito Santo desde o ventre. Aí você diz: mas Franco, o que houve? O cara preso ali naquela tensão, ele questionou em algum momento o que ele tinha ouvido, só isso. E Jesus falou assim: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Mas fala para ele lá, ó, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Dá esse recado para ele lá. Isso é suficiente. Você quer ver outra prova de que a mensagem supera o instrumento? No dia do Pentecostes, Pedro se levantou com os 12 e proclamou a todos o que estava acontecendo às 9 horas da manhã daquele dia. Ele disse: bem, gente, o que vocês estão vendo, não tem ninguém embriagado aqui, não tem ninguém bêbado aqui não. O que vocês estão vendo aqui é o que o profeta Joel declarou, que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele diz que filhos e filhas, homens e mulheres, profetizarão, vossos filhos, vossas filhas. Velhos terão visões, os velhos terão visões de sonhos. Desculpa, velho não tem visão, né? Os velhos sonharão sonhos. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, jovens e velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deixa eu te perguntar. Toda a carne aqui era só a carne dos judeus ou era todas as etnias? Porque a palavra no original ali é etnia. O que Pedro estava dizendo? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as raças, todas as etnias. Era o que ele estava explicando a profecia de Joel. Amém ou não? Amém? Então por que Pedro não quis entrar na casa de Cornélio? Se a profecia era sobre todas as etnias, por que ele não quis entrar na casa de um gentio? Por que Deus teve que convencer Pedro? Deu uma visão a ele, 3 vezes, um lençol com animais que ele considerava impuro. E Deus diz: mata, come. Ele: não, jamais, eu jamais comi coisa imunda. E Deus falou com ele: não considere imundo, impuro aquilo que eu purifiquei. Como é que um homem numa hora diz que o Espírito vai se derramar sobre todas as etnias e num outro momento ele não quer entrar na casa de uma etnia? Aí você diz: mas que coerência. Não, amado. A palavra supera o instrumento. A palavra supera. Por isso que eu gosto de ouvir as pregações que eu prego. De vez em quando eu viajo, meto umas 3 pregações e vou ouvindo. Por quê? Porque eu posso falar de uma coisa de Deus verdadeira e amanhã me esquecer, ou ignorar, ou descrer. Ou, em algum momento, nós falamos coisas tão tremendas que a gente nem
contempla para a nossa própria vida. Eu posso cantar aqui verdades tremendas. O Silmar abriu a reunião aqui hoje cantando Salmo 46. Deus é o meu refúgio. Uma canção que Deus deu para ele numa hora de tribulação. Numa hora de tribulação, o Silmar pegou o violãozinho lá e começou a cantar. Deus é o meu refúgio. Agora, isso foi, se não me falha a memória, quando a Isa estava doente. Isa tinha quantos anos? 12. Isa está com quantos anos agora? 25. 13 anos já se passaram. A Isa já está casada. A Isa já se casou. Mas será que de lá para cá o Elcimar nunca mais teve medo? Portanto, não temerei, ainda que os montes se abalem. Será que ele não teve medo? Ou essa palavra não é verdadeira? Ou essa mensagem supera o instrumento? A palavra está acima de nós. Quem crê que essa palavra é verdadeira? Mas ela está acima de nós. Em algum momento, irmãos, a gente fala que o Espírito vai se derramar sobre toda a carne. No outro momento, a gente não quer visitar os católicos, a gente não quer visitar ninguém, porque a gente tem uma religião chamada evangélica. No primeiro momento, a gente não tem preconceito nenhum. Não, que Deus vai se derramar sobre todo mundo. Mas daqui a pouco a gente não entra na casa de um cara lá na favela que é bandido. Não, esse cara é bicho solto, esse cara. Uma coisa curiosa, Ananias estava orando. Quando o Senhor falou com ele, vai lá, tem um homem chamado Novi, Saulo. Quando ele falou Saulo, ele deve ter estremecido todo. Você já viu alguém questionar Deus numa visão? Ele questionou, mas Senhor, o que eu sei desse homem é só coisa ruim. Esse cara, ele mata a igreja, ele persegue cristãos. O que eu vou fazer lá? Está me mandando para a morte? E o Senhor falou assim, não, ele está lá todo quebrantado. Na verdade, ele teve uma visão. Ele viu um homem entrando lá e orando por ele, caindo as camas. Vai lá, cara. Vai lá porque esse homem é um instrumento meu. Vai lá porque ele precisa saber quão ainda ele vai sofrer pelo meu nome. E aí vai Ananias, já diferente, né? Mas ele questionou, conversou com o Senhor. O Senhor falou, vai, e ele negociou. Não, peraí, Senhor. Tem certeza que eu tenho que ir lá? É para lá que eu vou? Às vezes, mas eu te garanto uma coisa, que Ananias era discípulo de Jesus. Você diz amém ou não? E um discípulo tem Jesus como Senhor. Eu tenho certeza que Ananias era um homem abnegado, à vontade rendida. Mas em algum momento, amado, porque a palavra está muito acima de nós. Passa tudo, mas a palavra não passa. Ela é verdadeira, ela é fiel. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode esperar. Você diz amém ou não? E eu li aqui a frase de uma canção com vocês. O Senhor preside aos dilúvios. O Senhor, ele, no seu ministério terreno, Jesus no ministério terreno, ele fez muitos milagres. Curou várias pessoas. Ele ressuscitou mortos. Jesus limpou leprosos. Ele fez um milagre que era um verdadeiro sinal. Ele fez um cego de nascença voltar a ver. Que era um sinal para os judeus. Os judeus queriam sinais. Os gregos queriam sabedoria, mas os judeus queriam sinais. E era um sinal para eles. Jesus também levantou Lázaro. Quantos dias Lázaro já estava morto? 4, era um outro sinal, não era uma ressurreição comum. Os judeus criam em ressurreição, mas eles criam que o homem só poderia ressuscitar até o 3º dia. Não podia se levantar um homem morto ao 4º dia. Então, alguns sinais de Jesus foram espetaculares.
Agora, os discípulos de Jesus provaram pelo menos dois outros sinais maravilhosos. Dois momentos muito parecidos. O primeiro foi quando Jesus entrou num barco. Diga comigo, Jesus entrou num barco. E o que os discípulos fizeram? Ficaram assistindo? O que eles fizeram? Entraram no barco também. Se o mestre entra no barco, os discípulos entram no barco. Óbvio. Jesus entrou, eles entraram atrás. Jesus deitou no barco. E Jesus tirou um cochilo gostoso no barco. Dormiu no barco. E começou uma tempestade. Jesus segue dormindo, os discípulos estão desesperados. Num dado momento, eles acordam Jesus, literalmente, eles gritam, eles dizem, Senhor, já virou até música também, né? Não se te dá que morramos. Pelo menos eu sei que eu olho para aquela turminha ali, eu sei que vão me cantar, aquelas três ali vão me ajudar. Ninguém mais me ajuda, né? Então a galerinha, estou na frente hoje, estou à vontade. As ondas atendem ao teu mandar, sossega, capelado mar, do gênio do mar, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus. Isso é do tempo que a gente tinha coral, gente, não fica escandalizado, não. Bem, virou música, tu viu que essa passagem virou música, ela é espetacular, né? Jesus acorda, dá uma repreensão neles, fala, homens de pequena fé, vocês são crédulos, mas... E ele faz uma coisa impressionante, ele aquieta a tempestade. Ele dá um comando e a tempestade vai embora. Isso aconteceu uma segunda vez. Eu sempre fico pensando assim, olha, para deixar um pescador com medo, porque eu já passei tempestade, eu não sou pescador, já tive medo de onda pequena. Sabe aquela, já sabe para pescar e o mar virou? Quem aqui já ficou no mar virado? Ó, é assim, ó. Tem uma hora que o barco está lá na pontinha, tu vê ali o litoral, assim, ó. Depois ele desce, tu só vê a onda, parece que tem uma parede de água diante de você, assim. E aí você vai na ponta. Bem, o Getúlio, que é marinheiro, deve ter visto ondas maiores, né, Getúlio? Muito maiores, né? Mas eu sei de uma coisa. Um marinheiro, um pescador, para ter medo de onda, é porque a onda está feia. Olha, se eu tiver com um marinheiro e o cara ficar com medo, eu vou dizer, pô, o negócio está feio. Quando a gente está no barco que a gente vai pescar, a gente fica olhando para o piloto todo tempo. Se ele estiver tranquilão, tu vai. Não, o cara tá tranquilo, está cortando, está singrando os mares, né? Está cortando as ondas. Agora, se ele começar a ficar olhando, vambora. Se o marinheiro falar, vambora, a gente mete o pé. Eu estou tentado a contar uma história aqui de Modesto aqui. Ô, Modesto. Modesto, atenção. Modesto pegou os discípulos para pescar. E os discípulos ficaram maravilhados, porque quando eles chegaram no lugar da pesca, tinha que atravessar um lugar ainda com muita água, ainda mais a pé, todos os pescadores estavam saindo. Eles falaram, a gente vai se dar bem hoje. Não tem ninguém. Os pescadores estão indo embora, vão deixar todos os peixes para nós. Hoje vai ser a nossa noite, vai ser nós na fita. E entraram. Aí daqui a pouquinho eles descobriram por que os pescadores não estavam saindo. E ficaram ilhados, literalmente ilhados. Em cima de uma árvore, todo mundo em cima de uma árvore, Modesto. Não podia ficar em cima da árvore, a água subiu demais. Eles segurando isopor. Isso o Sérgio Torres está no meio também, tá? Ficou isopor, lamparina, todo mundo pendurado no topo de uma árvore. Modesto com o salva-vida dele, que tinha um salva-vida, não sei quem já foi na praia com o Modesto. Amarraram ele naquele coletezinho com a corda, e Modesto ficou à deriva, assim, ó. Inclusive, Modesto ficou sendo a referência deles. Enquanto Modesto estava à direita, a maré ainda estava subindo.
Se Modesto, a hora que Modesto fosse para a esquerda, sinal que a maré estava descendo. Aí, essa experiência desses marinheiros aqui. Se tem alguém experiente que está saindo, sai junto. Não bota nem o pé na água. Ele sabe, ele está lá, ele vive daquilo. Mas eu estou falando isso para dizer o seguinte: os discípulos de Jesus eram experientes. Haviam pescadores ali. E a Bíblia não diz que havia alguns tranquilos, os pescadores estavam tranquilos. Pedro, tranquilão. Tiago, tranquilo. Não, a Bíblia não diz isso. Diz que todos estavam apavorados, de medo. A segunda tormenta que eles passaram foi pior. Por quê? Porque Jesus disse: entra no barco e atravessa. Eles entraram no barco e começaram a navegar assim, tipo 6 horas da tarde. Diz a Bíblia que na primeira vigília da noite, que é de 6 às 9, Jesus não apareceu, porque Jesus falou que iria ao encontro deles. E tempestade, tormenta. De 9 à meia-noite, nada. De meia-noite às 3 da manhã, nada. Na quarta vigília da noite, Jesus aparece sobre as ondas. E eles pensam que é um fantasma. Não é assim? É um fantasma. Estavam desesperados. Imagina quantas horas lutando contra uma tempestade. Será que os discípulos de Jesus, que eram judeus, nunca tinham lido o Salmo 29? Que Deus preside aos dilúvios. E quando a gente fala de dilúvio, tempestade, irmãos, é importante saber o seguinte: que às vezes o problema está fora de nós. Na verdade, todo problema começa muitas vezes fora. Não é verdade? A tempestade de fora. Mas o que estava matando os discípulos não era a tempestade de fora, porque eles não estavam mortos. O que estava angustiando eles era o quê? A tempestade de dentro. Porque tem a tempestade fora e tempestade dentro. Quando o problema nos assola, nos aflige, como eu estou dizendo, nos aflige o problema. Quer seja uma pressão de fora para dentro, Paulo diz: em tudo somos atribulados. A palavra atribular ali é pressionados. Quer seja não uma pressão, mas um esvaziamento. Paulo diz assim: perplexo. Perplexo é esvaziado. A palavra no original ali é esvaziado. Você já percebeu que em algum momento você sofre uma pressão, no outro momento não é pressão. É como se Deus estivesse arrancando tudo à tua volta e dentro de você mesmo, tudo que você se apoia, tudo que você tenta se agarrar. Como o colete do Modesto tinha um coletezinho ali. Mas parece que Deus tem uma hora que Ele arranca até o colete da gente. Né? E a gente tenta se apoiar em alguma coisa, se agarrar, e parece que vai tudo se afundando e a gente vai perdendo o controle. É horrível quando a gente descobre, não, é uma descoberta mesmo, que a gente não tem controle de nada. Porque a gente vive a vida achando que tem controle. A gente pensa que tem controle. Nossos filhos são pequenos, agora bebê pequeno aqui, você pensa que controla ele. Daqui a pouco ele cresce e te prova que você não tem controle nenhum sobre nada. Nem sobre a tua própria vida. E Deus, em algum momento, vai arrancando tudo para que a gente descubra de verdade que a gente não tem controle de nada. Sabe o que é nada? Nada. Você não controla a tua pressão, tua glicose, teu colesterol, teu triglicerídeo. Toma remédio, mas tu não controla nada. Ontem o irmão estava com insulina e a glicose dele estava alta. Não adianta. A gente não tem controle. E aí tem uma hora que o sofrimento que Deus impõe sobre nós é nos esvaziar de nós mesmos. Pode ser, eu fico perplexo. Em tudo
Tudo. Depois ele diz, de um outro sofrimento, ele diz que nós somos perseguidos. Tem hora que Deus deixa alguém mesmo fazer de nós um alvo do arco e flecha. Como Davi virou o alvo das lanças de Saul. Às vezes Deus permite que alguém olhe para nós e diz, é ele, não é ela é meu alvo. E fique na tua marcação intensa. E você diz assim, mas eu estou sendo perseguido. Fulano quer puxar meu tapete, quer fazer meu mal. Claro que tem muito caso que é ilusão, mas tem caso que é verdade. Tem caso que é verdade mesmo. Tem alguém que olha para você e passa a te odiar, às vezes sem motivo aparente, e faz de você um alvo. Deixa eu te perguntar, o que Davi fez contra Saul, para Saul odiá-lo tanto? Era quase da família, era genro. O que ele fez? Nada. Ele só serviu, e bem. Mas Saul, quando viu as mulheres cantando que Davi matou mais do que ele, acabou, virou o coração dele. E Paulo diz aos Coríntios que a gente pode também ser derrubado. Ele diz assim, abatido, diga abatido, porém não destruído. Então, em algum momento da vida, Deus também permite que a gente caia. Abatido. Cai, que eu digo, necessariamente não é cair em pecado. Porque o que leva a gente para o pecado é a nossa soberba. Mas Deus não impede o soberbo de cair. Impede. Ele diz que tudo que é alto vai ser abatido mesmo. Aí você pergunta, meu Deus, tu preside aos dilúvios. Deus tem autoridade total, Deus tem todo o poder. Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Era quase dizendo assim, deixa, eu é que presido sobre os dilúvios, eu que estou sobre tudo e todos, eu estou no trono. E alguém pergunta, mas por que não resolve o meu problema? Se Deus é Deus tão poderoso, todo poderoso, preside sobre todo o que é coisa ruim da vida. Você já ouviu falar sobre a teoria do caos? Quem já ouviu falar sobre a teoria do caos aqui? Levanta a mão. Um ou outro, né? Como toda teoria científica, é difícil explicar. Se você for pegar as palavras técnicas da teoria. Mas, de forma simples, a teoria do caos é o seguinte. O primeiro cara que, na verdade, escreveu sobre a teoria do caos, que é o pai da teoria, ele é um meteorologista. E ele trabalhava com essa questão do tempo. Então ele cria que uma coisa pequena aqui, um acidente pequeno aqui, podia transformar um futuro lá adiante, uma coisa grande. Uma coisa pequena aqui transforma uma coisa grande lá. Então vou dar um exemplo assim, bem simples. Você está indo para a faculdade fazer prova. E aí, no meio do caminho, o ônibus furou o pneu. Você chegou atrasado no Maracanã e o cara te bloqueou, disse, não vai entrar. E aí você não fez aquela cadeira que você gostaria de fazer. Você ia fazer, sei lá, medicina. Mas não fez, mas tentou aí enfermagem. Ainda no ramo de saúde, foi fazer uma outra cadeira. Você não conheceu as pessoas da faculdade que você conheceria se tivesse passado para a medicina. Você não vai conviver com as pessoas que você iria conviver. Então a teoria do caos tem essa coisa assim. Um acidente pequeno pode provocar uma grande mudança lá adiante. Essa é a teoria do cara. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um tufão nos Estados Unidos. Essa foi a linha de pensamento dele. Mas como? Uma criança viu a borboleta, correu, aí um caminhão foi, se desviou, caiu, aí tinha sal no caminhão, sal não sei o quê, virou chuva, papapá. É um
pensamento muito interessante. Já parou de pensar sobre isso? Imagina que, um exemplo, eu fui fazer uma prova uma vez e o meu trem ficou ali em Engenho de Dentro e eu acabei chegando atrasado, não pude entrar na prova. Mas se eu tivesse feito aquela prova passada, eu teria que sair do Rio de Janeiro, eu ia morar em outra cidade. Se eu tivesse saído do Rio de Janeiro, eu não teria conhecido minha esposa. Se eu não tivesse conhecido minha esposa, provavelmente não haveria casamento, filhos, nem netos. Já parou de pensar nisso? Já parou de pensar? Não. Essa é a teoria do cara. Que, às vezes um detalhe pequeno muda o curso da tua vida lá adiante. Tudo adiante, é a teoria do cara. Mas tem outra coisa interessante sobre essa teoria. Qual é? É que tanto o autor da teoria como depois o que veio mais tarde do que ele para ratificar e falar um pouco mais sobre a teoria do caos, ele diz o seguinte, que o caos não acontece por acidente. É como se uma força maior dominasse o caos. Ou seja, o caos não era uma coisa acidental. Acho que até o cara queria fortalecer essa teoria para dizer que o Big Bang não foi um acidente, entendeu? Que tinha um poder por trás do Big Bang. Mas a gente olha para a Bíblia, a gente não precisa da teoria do caos. A gente olha para a Bíblia, nós que cremos, você crê na palavra ou não? Crê ou não? A gente leu aqui que Deus preside aos dilúvios. Qualquer um dilúvio. Aquele que arrancou o teu chão. Porque às vezes a gente passa um problema assim tão sério na vida que a sensação que a gente tem é que a gente fica sem chão. Você procura e não acha, e não pisa e fica assim, meu Deus, estou sem chão. O problema chega e não avisa. O sofrimento bate na porta e não diz, vou chegar daqui a... Tem mal que chega igual o texto lá de Mateus 7. Cai a chuva, transborda o rio e dá com ímpeto na tua casa. É o dia mau chegou. Falando assim, cara, que dia horrível. O dia mau chegou. O dia mau chega para uma pessoa, chega para uma casa, chega para uma família, chega para uma nação inteira. Toda vez que a gente fala de Ayrton Senna, eu me lembro exatamente o dia que Ayrton Senna morreu. Era um domingo. Nós tínhamos reunião lá na Carobinha. Lembra? E de manhã cedo porque a nossa reunião era tarde, então de manhã a gente levantava e queria ver o quê? A corrida. Porque a gente via, todo mundo assistia a corrida naquele tempo. Por causa do Ayrton Senna. E aí, tragicamente naquele dia, o país chorou a morte de um brasileiro. Você olhava para as pessoas na rua, a pessoa ficava estatelado. Ninguém podia crer. Que dia terrível foi aquele. Foi um dia mau, não foi? Foi um dia mau. Uma semana de luto, tenebrosa. E a gente pode agregar a isso aí a vida pessoal de alguns irmãos aqui. Quando Edson partiu, quando o Roger se foi, quando o Luiz foi, e quantos outros se foram, agora recente Graziela foi. Quer dizer, a gente crê que Deus, que os nossos irmãos dormem e estão em Cristo. Amém? Mas ninguém recebe a morte bem. Ninguém faz, legal, morreu, tchau, daqui a pouco eu te encontro. Não é assim. A gente recebe com dor. Parece que alguém está arrancando de nós alguma coisa, um membro. Está nos amputando. Imagina uma pessoa que fica viúva. Conversava com o Sandro esses dias, e aí, Sandro? Falou, Franco, a sensação de que eu perdi um braço, uma perna. Imagina você ter a sensação de que alguma coisa foi arrancada de você. Perdeu um braço, uma perna, uma esposa. É terrível. É um dia muito ruim. Deus preside sobre isso aí? O que você acha? O que você crê? Olha, eu não preciso crer na teoria do caos. Eu prefiro crer na Bíblia. Se a teoria do caos confirma o que está escrito aqui, se tem alguma força que domina sobre o caos, eu não preciso saber a teoria para crer. Eu creio no que está escrito.
A Bíblia diz que Deus preside aos dilúvios. Deus preside sobre o caos. Deus preside sobre a tempestade. Deus preside sobre a dor. Deus preside sobre qualquer que seja o teu drama. Amém? Deus preside na tempestade de fora, mas também Deus pode presidir na tempestade de dentro do teu coração. Aquilo que está te amargurando, te angustiando, te derrubando. Deixa eu terminar aqui a minha palavra com você. Eu quero terminar da seguinte forma. Eu creio que toda crise na nossa vida tem um propósito. Eu creio no que Paulo escreveu aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio. Você crê? Eu sei que você crê. O problema é que é difícil a gente encarnar essa palavra na hora que a gente está vivendo o problema. A palavra, a gente está ali, a gente olha assim, meu Deus, como é que isso vai cooperar para o meu bem? Porque a gente é racional. A gente quer com a nossa alma, com a nossa cabeça, encontrar a luz no fim do túnel. A gente quer com a nossa conta dizer assim, isso vai cooperar como para o meu bem? E descobrir, que legal, aí se é assim, então vai, senhor. Acaba de matar. Mas nas nossas muitas reflexões da alma, a gente não encontra a resposta. Porque a fé não reside na mente. A fé reside no espírito. Fé, ela é espiritual. Fé é espírito. Você tem que crer com o coração, disse Romanos 10, e confessar com a boca. A obediência é com a alma, mas a fé é com o espírito. Deus espera que a gente creia e obedeça. Creia e obedeça. Creia e obedeça. Creia com o coração, confessar com a boca. É isso que Deus espera. Uma fé genuína, movendo a nossa alma. Levando a alma a se inclinar, a se quebrantar e dizer, eu confio. Por que a síndrome do pânico ataca um ser humano e derruba a gente, às vezes, forte de temperamento? Eu achava que pânico só pegava em melancólico, mas já vi sanguíneo com pânico, colérico, fleumático com pânico, todos os temperamentos têm pânico. Então, mas por quê? Cara, e nós vivemos um tempo de muito pânico, né? Mas eu acho que isso aí é Deus dizendo assim, vocês precisam crer que com a alma vocês não vão governar nada. Vocês não podem presidir com o ego, com a psique. Quem ama a psique, perde. A palavra vida, ali no grego, é psique. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. É aquele que ama a sua psique. É aquele que ama a sua alma, que perde. Então, assim, quando eu decido baseado nos meus sentimentos, é a alma. Nas minhas razões é a alma. Nas minhas emoções é a alma. Toda a minha decisão baseada nas minhas percepções com a mente é a alma. É frágil. Isso aí pode gerar um pânico daqui a pouco, porque a alma estressa. A alma não aguenta. É muito pesado para a alma. É muito pesado. A nossa vitória é quando a gente começa a ouvir o Espírito e obedecer. Crer com o coração e se render àquela verdade espiritual. Não é uma verdade racional, porque não cabe na razão do homem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não cabe. Nenhuma razão humana, nenhuma conta, nenhuma lógica humana é capaz de convencer você de que você pode passar por N tribulações e aquilo fazer bem para você. Não tem sentido. Simplesmente na tua cabeça não cabe. Onde é que cabe essa verdade? Aqui cabe. É aqui que cabe. É no Espírito que cabe. Por quê? Porque o Espírito é capaz de crer que Deus preside os dilúvios. O Espírito é capaz de crer que Deus está sobre todas as coisas. O Espírito é que é capaz de crer que todo o mal que fizeram contra você pode se transformar numa bênção.
que é capaz de crer que teus irmãos te venderam, mas você disse, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi meu pai que trouxe para cá. É só o espírito, porque isso não cabe na alma. A alma, ela vai simplesmente pirar. Ela vai se quebrantar. Ela vai estourar. Se você tentar compreender, se você tentar racionalizar, se você tentar explicar, não dá. Vai ser um surto psicótico. Não dá. Não cabe dentro da alma. Não cabe dentro da alma você ver situações difíceis e dizer Deus está no controle. Mas que controle? Parece que está descontrolado. É um ônibus sem freio, como é que Deus está no controle? O caminhão está descendo ladeira abaixo, onde é que Deus está controlando esse troço? Mas Deus preside aos dilúvios. Irmãos, essa é a principal diferença de uma pessoa que anda em paz no meio da tribulação e outro que está desesperado no meio da tribulação. Enquanto a alma estiver no governo, você está desesperado. A hora que a alma cedeu o governo, o ego dizia assim, governa espírito, assume o trono. Aí você vai no meio da tribulação rir, cantar. Alguém vai dizer, tu é doido. Vai parecer um doido. Tu vai dizer assim, cara, Deus está no controle. Mas como é que Deus está no controle dessa bagunça? Não, Deus preside qualquer dilúvio. De dentro, de fora, de cima. Mas como é que você está aqui dentro de mim? Eu não sei explicar. Tem uma paz dentro de mim aqui, uma paz, olha só. Eu não sei explicar, mas eu tenho uma paz, uma confirmação do Espírito que Deus está no controle desse troço. Mas é um caos, mas o caos está no controle. Será que Deus dormiu, cochilou, caiu do trono? A gente não crê em nada disso, amados. A gente crê que o nosso guarda não dorme. Não dormita, é nisso que a gente crê. Nós cremos que Deus está no trono, reinando. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor. É isso que a gente crê, que Deus reina e os povos tremem. Se abalam todos. A gente não tem fé diferente dessa. A nossa fé é de que Deus está no trono, reinando para sempre. Ele preside hoje, presidirá para todos sempre. Essa é a nossa certeza. Mas ela não está aqui. Ela está aqui. Inexplicavelmente ela está aqui. A gente crê com o coração. A gente não viu Jesus fora do túmulo. Mas a gente crê com o coração que ele ressuscitou dentre os mortos. A gente cantou aqui. Tem gente que canta e chora porque crê. Se emociona. Mexe com a alma. Mexe com as emoções. Mas nós cremos. Você diz amém ou não? Eu tenho um pensamento, quero terminar com ele. Que a crise, ela pode produzir 3 coisas na nossa vida. Quando alguém diz assim, Franco, por que está demorando? Por que Deus não age? Por que o ônibus continua desgovernado? Por que o caminhão está descendo a ladeira? Para mim tem três posições que a gente pode tomar. Baseado em quê? Baseado nas correntes que sempre existiram no mundo. Sempre. Desde que o mundo é só ler Gênesis. Você vai ver que existem 3 tipos de gente na Terra. Existem pessoas que creem, sempre creram assim. As teorias vieram só para reforçar um ponto ou outro. Mas tem gente que crê, por exemplo, que tudo está escrito nas estrelas. Que tudo faz parte de um plano que você não tem como mudar ele. Está tudo lá imexível o negócio. Está escrito nas estrelas, agora tu não pode fazer nada. Vive. Não importa o que você faça, nada vai mudar. Está destinado àquilo. Existe uma predestinação
plena e absoluta da vida e você não pode fazer nada. O que está é imexível, não tem. É uma corrente. Já existia nos dias de Moisés. Ele conta a história do Gênesis para explicar uma verdade diferente dessa. Também há uma outra corrente que crê o contrário, que inclusive a teoria da evolução fortalece essa corrente. Qual é? É que não tem nada escrito. Tudo depende do teu braço. O forte prevalece sobre o fraco. E o mundo é assim. É o leão engolindo a presa. Quem é mais forte sobrevive. Há uma seleção natural que parte do princípio do que o mais forte é o que vence. Então a gente vive numa selva de pedra. É lobo comendo lobo. E o mais forte vence. Eu sou, diz o cara. Não é autoajuda. Autoajuda, não é ajuda do alto. É autoajuda. Eu sou suficiente. Eu me basto. Eu sou o cara. Essa é a corrente. Então você só tem que descobrir que você é você e cair dentro e lutar. E há uma terceira corrente, que diz que nem está escrito e nem você é autossuficiente. Ele diz que o céu governa sobre a terra. Essa corrente, Nabucodonosor, um rei pagão, aprendeu passando 7 anos como um louco. 7 anos ele ficou igual um louco para descobrir que o céu governa sobre a terra. Que alguém preside essa bagunça. Que tem uma autoridade máxima no trono. Ele passou 7 anos para aprender essa verdade. E é isso que a Bíblia explica. Você não está fadado, você não está marcado, você não é resultado de uma predestinação. Tua vida pode mudar sim. Ela pode mudar, mas ela não vai mudar na força do teu braço. A solução não é você mesmo. E nenhum homem na terra é a solução. A solução é Jesus. Morreu, ressuscitou, está vivo, cantamos hoje aqui ao Senhor, é o Rei da Glória. Ele é a solução. Ele interage contigo. Você interage com Ele. E aí as coisas nesse mundo começam a mudar. A partir de um homem que obedece a Deus, diz a Bíblia. Um Noé, um Daniel, um Davi, um Elias. A lei já dizia isso, no Novo Testamento tem a igreja. A partir de alguém que liga na terra, será ligado no céu. Aí Deus entra em ação, sim, e faz o milagre do Peter. E outros milagres mais. Porque Deus está no trono, Ele é soberano, Ele reina. Aí você diz, Franco, por que então que a gente passa por essas coisas? Qual o propósito de Deus? Eu penso que essa crise ela gera 3 coisas no homem. Ela gera uma permanência quando o cara escolhe ser medíocre. Tem gente que passa por uma tribulação, depois da tribulação é a mesma pessoa. Não mudou nada. Eu digo, o que Deus quer, Franco? Eu vou dizer o que Ele quer. Ele quer nos atrair para Ele. Ele quer que a gente vá para o alto. Toda tribulação na nossa vida é um objetivo sincero de Deus de nos atrair para Ele. Toda. Até o incrédulo. Até o incrédulo, quando passa problema, Deus quer dizer, vem para mim. Vem para mim. Ele diz, me busca. Eu vou me revelar para você. Me busca. A gente busca tudo. A gente bate várias portas. A gente cava tudo que é pênalti, mas ele diz assim, me busca. Tu
É problema financeiro, tu bate em trocentas portas antes de ir para Deus. O cara tem um problema de saúde, ele visita todos os médicos, parece aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue disse que perdeu todo o dinheiro que tinha com o médico e disse que sofreu grandemente na mão dos médicos, até tocar na veste de Jesus, até buscar Jesus. Agora, quando eu falo buscar, não é orar de noite e pegar o problema de manhã, não, irmão. Estou falando orar e ficar esperando em Deus. Porque confiar é esperar em Deus. Aí você fala, eu já falei com Deus. E aí, eu estou esperando Ele me dar a resposta. Se eu falo com Deus e resolvo minha vida, eu estou esperando em Deus. Fala sério. Estou ou não? Não. Buscar é buscar de verdade, irmão. É dizer, eu vou ficar em Deus. Deus tem uma promessa para mim. Ele falou comigo. É aí que eu vou ficar. Ele espera que a gente faça isso aqui, ó. Vá para Ele. Deus não quer que eu fique na mesma. E Deus não quer que eu me afaste dele, porque isso também é uma possibilidade. Tem gente que na tribulação, ao invés de buscar a Deus, se afasta ainda mais de Deus. Fica machucado, ressentido, Deus não me ouviu, e aí se afasta. Mas o plano de Deus é nos aproximar para Ele. É dizer, vem para mim e você vai ver só. Vem para mim que você vai comer o melhor dessa terra. Vem para mim. Vem para mim. Deus preside os dilúvios. Ele diz que dá força ao seu povo. Vem para mim que eu vou renovar as tuas forças. Vem. Vem que eu vou te mostrar que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Vem para mim e você vai ver só. Me busca, diz o Senhor. Me busca de verdade. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de como? Como? Todo o vosso coração. Quando o coração estiver inteiramente nele. Dividido não é de todo o coração, irmão. Busca no Senhor e beija a mão do outro. Busca no Senhor e fala com fulano. Busca no Senhor. É melhor buscar no Senhor do que buscar príncipes. É melhor esperar no Senhor do que esperar em homens. Seja o homem que for. Está escrito. É o que a gente crê. A gente não crê em outra verdade. Essa é a mensagem que está em nós. O Senhor nos desafia a buscá-lo. O Senhor, Jeremias diz assim, vocês se prostituíram, falando dos deuses, dos ídolos, dos homens. Porque a gente pensa em ídolo só nas imagens, né? Mas quando Deus fala de ídolo, Deus está falando de todo o coração obstinado. O ídolo pode ser o dinheiro. O avarento é idólatra. O ídolo pode ser uma autoridade, um homem, um príncipe. O ídolo pode ser os médicos. Pode. Por quê? Diz a Bíblia que 2 reis ficaram doentes, Ezequias e Asa. Os 2 ficaram doentes dos pés. Ezequias buscou a Deus e Deus deu 15 anos para ele. Asa buscou os médicos e morreu. O ídolo pode ser qualquer coisa. Ele falou assim, vocês buscaram se prostituir em tantos lugares, mas volta para mim. Volta para mim. Deus tem a resposta, irmão. Por que você acha que a gente se reúne aqui a cada domingo pela manhã? É um ato religioso ou a gente espera ouvir a voz de Deus nesse lugar? O que a gente espera ouvir? É a voz de Deus que a gente quer ouvir. Não tem sentido a gente estar aqui se não for para ouvir o Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É uma palavra que daqui a 10 anos talvez você não lembre. Mas não precisa lembrar se você vivê-la hoje. Porque se você viver essa palavra hoje, daqui a 10 anos você vai ser outra pessoa. Você vai estar num outro lugar, vivendo uma outra realidade. Talvez você não lembre mesmo. E nem precisa lembrar.
mas você precisa crer, encarnar e viver com Deus a cada dia. Confia no Senhor. Haviam 3 homens presos numa cela. Todos os 3 estavam ali já há algum tempo. Pelo menos um estava há bastante tempo. E aí, 2 homens naquela cela tiveram um sonho. E um terceiro interpretou o sonho. Um sonhou que estava servindo ao rei uma taça de vinho, porque ele havia sido copeiro do rei antes de estar preso. Lembraram da história, não? Já lembraram da história? O outro sonhou que estava carregando pães e que um pássaro vinha, né? O terceiro interpretou o sonho. Falou, olha, você vai sair daqui em 3 dias e tal, e você vai morrer. Aí você volta daqui em 3 dias e volta, você vai ser colocado na condição que você tinha antes. Mas o cara que interpretou o sonho, como é que é o nome dele? José, vocês estão espertos na historinha, hein? José, ele saiu dali, mas não foi nem para a morte, e nem saiu dali para a condição antiga, porque se ele voltasse para a condição antiga, ele teria que voltar para a casa de Potifar, e seguir gerenciando a casa de Potifar. José saiu dali para onde? Ele saiu para reinar, ele saiu para o trono. O cara, numa manhã, ele amanheceu dentro da cadeia, tomou banho, trocou de roupa, cortou o cabelo, porque tinha que se apresentar carequinha para o rei. E foi se apresentar ao rei, e naquele mesmo dia ele não voltou para a cela. Ele foi dormir no palácio. Guarda aqui, ó. Um foi para a morte, outro ficou na mesma condição que foi chamado, e o outro foi para o trono. Guardou, ó. Morte, mediocridade, trono. Morte, mesma condição, trono. O que você quer? Você quer voar como as águias? Você quer ir para Deus? Você quer continuar a mesma vida que você tem? Ah, Senhor, restaura aqueles dias. Rapaz, essa oração eu não faço já há algum tempo. Eu não quero que Deus restaure nada aqueles dias. Eu quero que Deus faça melhor. A Bíblia diz que nem é sábio dizer os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Nem é sábio dizer isso. Porque Deus não tem um plano de te fazer você gozar as coisas velhas. Deus tem algo novo para você. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Você pode crer nisso. Deus preside aos dilúvios, dá força ao seu povo e paz ao seu povo. É nisso que nós cremos. Nós não cremos em outra coisa. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deixa eu ser franco contigo, sem fazer trocadilho com o meu nome. Lembra que eu falei com você que eu não sabia o que eu ia dizer hoje? Eu comecei isso, eu só tinha esse texto no meu coração. Deus preside aos... A única coisa que eu tinha, eu fiquei agoniado até a hora de subir aqui. Eu falei, Senhor, eu só tenho um texto. Deus preside aos dilúvios. Eu não tenho mais do que um texto. Eu só tenho esse texto. Mas o que esse texto me dá certeza? De que tem gente aqui vivendo turbulências, angústias profundas. Tem gente passando por tormentas e quando olha o tamanho da onda, se assusta profundamente. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus.
você pode confiar em Deus plenamente e Ele vai mudar o teu cativeiro. Essa tempestade de fora, ela não é maior do que a tempestade de dentro, pode ter certeza. Deus vai aquietar ambas. Quando Jesus entrou no barco, Ele diz, paz seja com vocês. Ele falou, paz seja com vocês. No barco. Diga comigo, o Senhor preside os dilúvios. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá paz ao seu povo. Olha, Ele disse, paz seja contigo. Tu conhece alguém que pode ficar atribulado, em pânico, quando está cheio de paz? É impossível. A paz domina tudo. Ela excede todo entendimento humano. A paz de Deus é um toque, é um milagre. Diga assim, paz seja contigo. Naquele dia que os discípulos estavam com medo, lembra? Jesus já havia sido morto, Ele ressuscitou, mas ainda não tinham estado com Ele. Eles estavam amedrontados, estavam dentro de uma casa com medo. Jesus atravessa as paredes, entra e diz, paz seja com vocês. Tenha paz. Ele é o príncipe da paz. Você com paz, tu vai vencer a tempestade de fora. Deixa eu dizer algo para ti. Guarda o que eu vou falar. Quando Deus te chama para Ele, Ele não quer colocar você numa redoma simplesmente dizer, ninguém te toca, agora você é meu, está protegido. Não! Ele vai adestrar você para as batalhas. Ele vai ensinar você a voar. Ele vai te adestrar. Ele não quer só guardar você, Ele quer treinar você para lutas maiores. Não tem sentido Ele guardar você numa bolha. Ele não te chamou para ficar numa bolha, Ele te chamou para morrer, para dar vida, para lutar. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ficar só, mas se morrer, dá fruto. Ele te chama para isso. Você não tem que ter medo. Não tenha medo. Tenha paz. Quem quer a paz do Senhor? Pede a Ele, Senhor, eu quero a tua paz. Abre o coração para receber a paz. Recebe a paz do Senhor, no nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo agora. Recebe essa paz. Deixa ela inundar o teu ser. Deixa ela inundar teu coração. Deixa ela controlar tua mente, teu ego. Deixa ela assumir teu governo. Tenha paz. Tenha paz. Tenha paz em nome de Jesus. Jesus, o príncipe da paz, te dá paz. Diga, tenha paz. Você já ouviu falar de um homem chamado Juan Luiz Guerra? Quem conhece esse cara? Juan Luiz Guerra. Nunca ouviram falar, né? Mas pode procurar no YouTube lá que tu vai achar. Esse cara ganhou pelo menos 5 vezes o prêmio Grammy da música latina. 5 vezes pelo menos. A última ele já era cristão. Pegou o microfone no dia da premiação e falou: olha, eu queria agradecer a música. Falando da música, comecei com a música, tem que terminar com a música, né? Eu queria agradecer a música por tudo que ela me proporcionou. Fama, dinheiro, várias conquistas e tal, Mas eu quero dizer uma coisa que a música não me deu. A música não me deu paz. Porque embora um homem rico, famoso, ganhador de prêmios, eu era um homem que vivia tomando remédio tarja preta, angustiado, escravizado, e pá, até que um dia entrou um cara lá na minha casa e disse: eu quero te apresentar alguém que pode te dar a paz verdadeira. E me apresentou o príncipe da paz, Jesus. Juan Luiz Guerra. Pode caçar lá. Cara famoso, meio latino. Jesus é o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Para onde você quer ir? Você quer ir para Deus? Você quer se manter na mesma condição? Ou você quer se afastar do Senhor? Para onde você está indo?
Para onde você está indo? Vamos cantar Refúgio. Vamos cantar essa canção do Yoshimar, que é um salmo, na verdade, não é dele, né? Mas botou canção, música na letra do Senhor aí. Vamos cantar essa canção, vamos orar essa canção. Declara isso, força. Socorro e fortaleza em toda angústia, em toda tribulação. Portanto, não temerei, ainda que os montes se abalem, Ele é minha rocha, minha cidadela. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, se estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Eu vejo as tuas obras, teus feitos poderosos, que cessam as guerras em toda a terra, em toda a terra. Tu serás para sempre exaltado pelas nações, proclamado. É Deus conosco. Deus conosco. Eu andar pelo vale da sombra da morte, se estiver no deserto com sede e fome, nas densas trevas vem me cercar, não temerei. Somente em Deus eu confiarei. Se eu andar, se eu andar, se eu andar, se eu andar pelo vale da sombra da morte, se estiver no deserto com sede e fome, nas densas trevas vem me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Para onde você está indo? Bem, se você está indo assim, prossegue, não desista. Se você está indo assim, é hora de mudar o teu curso. Um pequeno ajuste subindo vai ser igual a teoria do caos. Lá na frente vai fazer um grande impacto na tua vida. E se você está se afastando, é hora de voltar para casa.
Então eu quero te fazer um convite. Eu não sei se tem mais de uma pessoa aqui necessitada, mas como eu falei, esse texto está no meu coração. Deus preside o dilúvio. Então tem alguém aqui precisando reagir a essa palavra. Tem alguém aqui precisando reagir, responder a essa palavra. Então eu quero te convidar. Já tem pelo menos um homem aqui respondendo essa palavra, reagindo a essa palavra. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus e dizer assim: Senhor, governa completamente. Eu preciso de Ti. Eu não posso sozinho, Senhor. Eu não vou sozinho nessa caminhada. Eu não quero sair para o mesmo lugar. Eu quero, Senhor, Te buscar. Eu quero voar como águia. Eu quero mudar o curso da minha trajetória. Eu não quero manter o meu curso. Eu quero mudar o meu curso. Eu quero ir para o alto. Com liberdade. A gente vai cantar mais um refrão. E a gente vai orar por você. Eu vejo as tuas obras, teus feitos poderosos, e cessam as guerras em toda a terra. Serás para sempre exaltado, e pelas nações proclamado, Senhor dos exércitos, Deus conosco, seu andar. As trevas vem me cercar, não temerei, não temerei. Em Deus confiarei, seu andar. Somente em Deus confiarei.
o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Diga em Sião: o teu rei vive. O teu rei vive. Ele preside aos dilúvios. Irmãos, eu não sei quantos que estão aqui na frente que vieram pela primeira vez, atenderam pela primeira vez um convite como esse. Tem alguém que a primeira vez que atendeu, só faz um sinal assim para eu ver. Ah, Franco, eu nunca atendi uma. Primeira vez que você atende um convite como esse, duas pessoas. Fica com essas pessoas. Tem alguém aqui que está se reconciliando com o Senhor, que estava longe dos caminhos? Eu estou voltando para casa. Levanta a mão para eu ver. 2 aqui voltando para casa. Mais alguém voltando para casa? Voltando para casa. 3, 4 voltando para casa. Vamos orar. Pai, nós falamos hoje aqui a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, Senhor. Passa o céu, passa a terra, mas a Tua palavra fica. A Tua palavra supera esse instrumento que está falando contigo, Senhor. Ela está muito acima de qualquer um de nós, Senhor. Os homens morrem, os homens passam, mas a Tua palavra permanece para sempre, Senhor. Os homens murcham como a flor, mas a Tua palavra fica. É a Tua palavra. E a Tua palavra hoje encontrou corações aqui, Senhor, que creem. Corações que se abriram para dizer que crê que Tu estás sobre o dilúvio de suas vidas, Senhor. Corações que se abriram para dizer que Tu reinas, Senhor, e estás vivo no Teu trono. Pai, esses corações abertos agora recebam a Tua palavra enxertada, viva, poderosa, para mudar os cursos de suas vidas, Senhor. Pai, mais do que um dia, mais do que uma pregação, mais do que uma reunião, seja a Tua palavra neles, Senhor. Encontre terra boa agora, Pai, e produza aquilo para o qual a Tua palavra foi enviada nessa manhã, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia para Ti, Senhor. Que ela cumpra, Senhor, na vida dos nossos amados que estão aqui, que vieram a esse convite, o Teu propósito, Senhor. Que cada um aqui, Pai, assim como Maria um dia se apresentou a Ti dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a Tua palavra, que seja assim também na vida desses amados, Senhor. Cumpra neles a Tua palavra, Senhor. Faz acontecer, Senhor. Muda o curso da vida desses queridos. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, nós cremos que é assim, Pai. Que os mortos ganhem vida nessa hora, que os perdidos sejam achados nessa hora, que a paz encontre o teu coração nessa hora, em nome de Jesus. E se alguém entrou doente aqui nesse lugar, se alguém entrou com pânico nesse lugar, se você está sofrendo de pânico, bota a mão no teu peito onde você está. Eu profetizo sobre a tua vida paz, que a paz de Deus seja contigo nessa era. Todo medo deixa a tua vida, que a tua alma encontre sossego, descanso nessa hora, em nome de Jesus. Cessa todo mal na tua vida, toda palpitação de coração, toda sudorese, todo grilhão do inferno cai por terra agora em nome de Jesus. Toda corrente do inferno sai agora em nome de Jesus.
seja quebrada, partida. Que o poder do Espírito Santo venha sobre ti. Venha o poder de Deus sobre a tua vida e te encha de fortaleza, te encha de paz, de saúde mental, espiritual, física. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja assim agora. Quantos dizem amém? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus?